Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha, eu fui na serralheria ontem. Eu. É foda, né? Eu vim trazer uma curiosidade aqui a respeito da língua chinesa e da marca Xiaomi. E, e aí eu vim. Vou aproveitar e vou ensinar chinês de graça. E um pouquinho de japonês de graça. Né? Chinês é sem dúvida a coisa mais difícil que eu já estudei na vida. Eu tô há 2 anos estudando e eu sinto que eu não sei nada. Embora saiba. E é o mal de todo aluno, né? Achar que ele nunca progride, o cara já tá fluente e acha que não aprendeu nada. Isso é padrão, assim, dos meus alunos e de todos que eu conheço. Agora, por que chinês ele é o idioma mais difícil do mundo para mim? É porque eu nunca tive nenhum contato com chinês, nada. Então, assim, eu ficava, quando moleque, via aqueles filmes do. Moleque não, né? No Japão, com 20 e poucos anos, eu ficava vendo aqueles filmes do Jack Chan e era horroroso pra mim, porque na época alugava-se VHS na locadora ainda. E eu gostava dos filmes de Jack Chan, o problema é que ele falava em chinês e a legenda vinha em japonês. Por quê? Porque não tinha opção, era fita cassete, um negócio que você não sabe o que é e que não dava pra você mudar as configurações ali de legenda. Então era horrível e ainda por cima, quando eu comecei a entender o suficiente para ler legenda, o som da língua chinesa me doía os ouvidos, eu queria parar de escutar, né? Porque é muito som anasalado, não sei explicar, e, e nunca fez sentido para mim. E eu sempre me conformei com o fato de que eu jamais conseguiria aprender. Foi estudando russo que eu percebi que daria sim, com muito esforço, para eu aprender os sons e a pronúncia e diferenciar a escuta do chinês, e aí eu comecei. Ah, mas então, é só a familiaridade? Gente, especialistas dizem que. É argumento de todo charlatão isso. Especialistas dizem que a dificuldade está na proximidade. Proximidade. Então, pra gente é muito fácil aprender espanhol e pra gente é muito fácil aprender italiano. Pro chinês aprender espanhol é horrível, por quê? Porque nada se parece com nada que ele já escutou. E o espanhol tem alguns sons que são possíveis para o chinês, mas são muito exóticos, eu diria, nos sons que eles têm que não aparecem, né, na língua deles. Então é difícil. O português, por exemplo, eles não conseguem escutar o R. Eles não conseguem escutar o R, portanto, eles não conseguem falar o R com a Argentina acontece com vovô e vovó. Você pede para ele falar as duas palavras, ele escuta a mesma coisa, não consegue reproduzir com diferença, porque para eles a diferença do o e do o não existe. E acontece com uma vogal que a gente não tem aqui no Brasil, que quando você chega para falar em chinês é horrível. Como que eu falo isso? Eu não sei nem escutar um negócio desse. Então, quanto mais distante o idioma tá de você, é mais fácil. E por que para todo brasileiro é tão fácil aprender inglês? Não, Fausto, inglês é o idioma mais difícil do mundo. É, você não sabe que é difícil. Inglês é a coisa mais difícil que você já viu. E porque é a coisa mais difícil que você já viu, você acha que é difícil e você não tem ideia do quanto é simples. Por quê? Porque você tem familiaridade, você escuta música, você vê filme, você lê jogos, escuta jogos. Então, a sua proximidade com o inglês, você escuta o inglês o tempo inteiro. Por isso que quando a gente vai te ensinar uma palavra, você não tem tanta dificuldade de absorver. O chinês, quando você chega no idioma que você nunca escutou nada parecido, é horroroso. E ainda tem esse negócio aqui dos tons que eu vou explicar hoje nessa aula de graça, que você não precisa nem se inscrever no canal, nem dar like para usufruí-la. Vamos lá. Além disso daqui, os caras têm. Meu Deus, dá até dó de quem vai estudar esse negócio. Você tem que ser muito masoquista. Você tem que se odiar muito pra estudar um negócio desse. Mas vamos lá. Japonês. Facinho. Por que é facinho? Porque, primeiro, é um idioma fonético. E todos os sons deles são completamente possíveis pra gente. Né? Se você fala santinha, santinho, então você consegue falar o ya e o yu,
né? Então você tem as vogais, A, I, U, E, O. Eu nunca consigo falar A, I, U, porque eu erro. Eu não sei qual que é de qual. Aí você tem as consoantes. K, S, T, N, o R forte, o R fraco tá aqui, o M, o Y e o W. Fausto, tá faltando consoante, porque se a gente tem 26 letras no alfabeto, só 5 são vogais, tem que ter 31, não tá faltando, não? Sim, tá faltando. E aí o que eles fazem? Eles pegam sons de mesma raiz e resolvem o negócio com um pontinho. Oi? Pro japonês e para fonoaudiólogos, o tá e o da, eles são exatamente o mesmo som, só que um é indo, o outro é voltando. Você vai se sentir meio idiota fazendo isso, mas faz pra você ver. Quando você fala T e D, é a mesma coisa, só que um é com a língua indo e o outro com a língua voltando. Então, na hora de escrever, eles inventaram uma letra só pro T e pro D. É T e o T com 2 pontinhos. Aí é tá e dá. E a mesma coisa acontece com o K e G. Quando você fala KH, KH, é exatamente o mesmo som. Eu vou KH. Caguei. Um vai, o outro volta, mas a modulação aqui é exatamente a mesma. Então eles vão escrever o K e o H da mesma forma, vão fazer essa diferenciação só com esses 2 pontinhos, que eles chamam de tem-tem. Então o Sa e o Za é a mesma coisa quando você fala Sazon, Sazon, né? É o mesmo som com esses 2 pontinhos. Então aí você ganhou mais 5 vogais, beleza? Então, Ra, Ba e Pá é o mesmo som. E esse Pá eles vão fazer com uma bolinha. Aí vai diferenciar. E o que é mais difícil? Você pega essa linha do I, a vogal I aqui, Ki, Shi, Ti, Ni, Hi. E aí você coloca esses sons do Ya, Yu, Io. Então, o que você vai fazer com essa linha? Kya, Kyu, Kyu, Gya, Gyu, Gyu, Sha, Shu, Shu, Cha, Chu, Chu, Nya, Nyu, Nyu, Hya, Hyu, Hyu. Tenta repetir o que eu tô falando. Para um brasileiro, falar isso daqui é esquisito. Você se sente meio tonto de falar biá, biu, biu. Parece que você tá fazendo aula de fono, de canto. Mas quando você fala biá, biu, biu, não tem dificuldade nenhuma. E os sons, eles são muito secos, eles são muito separados e, portanto, fáceis para você identificar, reproduzir. E é difícil ter esse monte de letra, mas em relação ao som, a hora que você começa, vai que vai. Aí você vem pro chinês. E os chineses, eles não fizeram essa sacanagem que o japonês fez de inventar hiragana e katakana, porque assim, tem o ai, o kakigo, tem isso daqui em grafia para palavras japonesas e para palavras gaijin. Gaijin não, né? É gai kotoba. Então esse daqui é o mesmo A, esse é o mesmo I, esse é o mesmo U, esse é o mesmo E, esse é o mesmo O, só que escrito em katakana, que é a letra que eles usam para grafia de palavras estrangeiras. Por exemplo, meu nome Fausto, ele vai ser escrito com essa grafia katakana, enquanto Nagai vai ser escrito com essa letra aqui, hiragana, porque é para palavra japonesa. Os chineses, eles pouparam de tudo isso daqui. Né? Quando veio a reforma que criou o mandarim, eles falaram hiragana e katakana é o caralho. Não falaram isso porque... E eles falaram, já que o mundo inteiro praticamente usa esse alfabeto, a gente vai usar esse alfabeto. Usaram. Essa daqui é a vogal que não existe. E só que eles não têm o ba, pa, tem muito som, tudo parecido. Então, cara, a diferença do ja, cha, cha, e aí quando chega aqui, é assustador, porque é um outro som que você precisa aprender. E para mim, por exemplo, é muito difícil entender a diferença desse não, né, para esse não aqui e para esse não, nham, nham. É tudo muito próximo. E quando você está fazendo aula de fono com uma professora que não quer avançar o curso enquanto você não aprender tudo isso daqui perfeitamente, por isso que eu troquei tanto de professor chinês na vida,
entender a diferença disso tudo, sem estar familiarizado com a escuta, é muito difícil. Por isso, jamais comecem um curso de chinês por aqui. Não façam o caminho contrário. Aprendam a escutar palavras. E quando vocês estiverem familiarizados, aí vocês vão ver a sutil diferença entre um som e outro. E aí você fala, tá bom, Fausto, é difícil, entendi, mas não é impossível. Dá pra aprender, não dá? É claro que dá pra aprender. Então vamos aprender. Só que ainda tem um detalhe. Tem um detalhe. Depois que você aprender tudo isso daqui, você vai ter que saber tudo isso daqui em 4 tons. Então você vai multiplicar isso daqui por 4. Na verdade 5, mas eles fingem que é 4. Que são os tons. A hora que eu olhei isso daqui, eu falei, cara, não é possível. Não é possível. E aí, assim, tem o primeiro que eu nunca consigo fazer, que é alto e chato, plano, assim, né? Chato no sentido de plano. É chato também, mas... parece que você vira um apito. Parece que você tá fingindo que você é uma Alexa. E aí você fala, e... e aí você fala, não, tá errado. Você falou quarto tom. Porra, não, tá bom. Você quer que eu fique fazendo isso a aula inteira? Tá bom. Então eu vou virar um apito. Parece um negócio, um afinador de violão. E aí você tem que ficar fazendo esse tom. Aí depois vem o A, que sobe. E tem o A, que desce. E quando eu comecei a fazer aula, eu ficava assim, né? Eu ficava assim pro professor. Porque eu não conseguia fazer o som. E então eu tinha que desenhar com a mão que tom que eu tava fazendo. E tem o tom bravo, que é A. Então, dá pra falar tudo isso daqui, bravo, né? Então você tem za, tsa, sa. E aí você briga com a pessoa, bi. Diferente do bi. E aí você fala, não é possível que eu tenha que aprender tudo isso. Você tem que aprender tudo isso, senão o negócio não vai, não. E aí, é muito fácil você falar que o cavalo escrachou sua mãe quando ela tava tonta. Então, é muito fácil você errar um ma e falar ma, e aí você chamou a mãe do cara de cavalo. E é isso, você nem sabia a diferença. E você fala, cara, eu duvido que se você errar essa porra desse tom aí, o cara não entende o que eu tô falando com contexto e com vontade, com determinação. Eu duvido que o cara não vai entender. Então eu tenho uma piadinha, uma historinha divertida pra contar pra vocês. Eu estava assistindo esse vídeo aqui. Essa burguesa safada que tem esses 2 carros aqui na garagem dela. Aí ela pegou o carro da Xiaomi que faz os celulares bons e os carros que pegam fogo. Toma cuidado com carro elétrico. Não tá na hora de comprar carro elétrico. Não significa que carro elétrico não seja bom. É que se você comprar o carro elétrico agora, você vai comprar o tijolão da Nokia que ninguém vai estar usando daqui 10 anos. Você vai querer vender, você vai se fuder. É isso. Ai, meu Deus. Então ela mostra esse carro aqui. E em dado momento do vídeo, ela fala Xiaomi. E aí eu bato o olho aqui e eu falo, meu Deus! Como eu nunca tinha pensado nisso? E eu nunca pensei nisso porque brasileiro fala Xiaomi. Xiaomi. É o minho, boneco. Xiaomi. Então, quando eu acostumado a falar Xiaomi ou Xiaomi, eu jamais imaginei que isso daqui, ele vinha de Xiaomi. Então, eles falam Xiaomi, e com pressa vai ficar Xiaomi, mas é Xiao, não é Xiao. Xiaomi. Tchau. E aí eu me liguei que tava, assim, escancarado aqui no título do vídeo. E isso daqui é a marca. O que significa Xiao? Significa pequeno e mi, arroz. Eu falei, caralho. Então, a concorrente da maçã é um arrozinho pequeno, assim. E aí você também tem que saber o seguinte, que não é porque você escreve Xiaomi, não é porque você escreve isso daqui literalmente, que isso daqui vai significar
aquilo literalmente. É igual você querer comprar, por exemplo, banana maçã. Banana maçã é aquelas bananas pequenininhas, gostosinhas, assim. Se você falar banana maçã, você não pode trazer uma banana e uma maçã pro cara. Mas se no Japão você pedir banana ringo, é isso daí que vão fazer. Se você for para os Estados Unidos e falar I want a banana apple, os caras... Fala isso lá pra ver o que os caras vão fazer com você. Eles não vão entender que você quer uma banana maçã, porque isso daqui foi uma coisa que a gente criou aqui. Então, olha que curioso. O talvez Xiaomi não signifique arroz. E aí eu fui pesquisar o que significa esse negócio e é milheto. E eu não sabia o que era milheto. Milheto é o painço, só que nutritivo, né? Descobrimos hoje de manhã esse negócio. Milheto é o painço nutritivo. E os chineses têm essa coisa de, quando você vai colocar um nome, você tem o nome Umird, tanto que milheto é Umird, e ele deve significar alguma coisa muito foda com esses sons que seriam escritos com uma outra grafia. Isso eu não descobri. A hora que eu conversar com o chinês, eu vou perguntar, depois talvez eu pesquise aqui, o que significa o som, né, do Xiaomi. E deve ser, eu chuto, eu posso estar tremendamente enganado, eu chuto que seja alguma coisa ligada à alta tecnologia. Para explicar como é perigoso você sair, é igual phrasal verb, é igual phrasal verb. Give é dar, certo? Give up é desistir. E você pode até ser muito criativo e falar que quando você desiste, você joga pro alto, então você dá pra cima. Give up. Isso é a sua criatividade. O idioma não tem porra nenhuma a ver com isso. Né? Você sabe que take off é despir e take off também é decolar. E isso depende. Depende do contexto. Você vai formando palavras que não tem nada a ver com os elementos separados. No chinês também é a mesma coisa. Ai, a Lana ontem entrou aqui e ia trabalhar um vídeo. Aí eu conversei com ela. Aí agora ela veio, abriu a porta, olhou, viu que eu tava gravando o vídeo e fechou a porta. Tem muita sorte na vida de ser pai postiço dessa criança. Então eu coloquei aqui para mostrar para vocês o quanto uma coisa do lado de outra coisa vira uma terceira coisa que não tem nada a ver com a primeira e com a segunda coisa. Chá, que sozinho em japonês é kuruma. Em chinês não tem essa frescura, no japonês tem essa frescura. Você pega kuruma, carro, aí você coloca ela do lado de uma amiguinha, aí na frente do lado das amiguinhas ela se transforma. Ela é uma coisa com você, quando ela vai pro lado das amigas, ela... Então kuruma, do lado das amigas vira chá. Chá. Isso daqui é chá, isso aqui é carro. O mandarim, ele veio e falou, tá dando muito trabalho isso daí, a gente vai simplificar, e simplificaram. E você pode até achar que essa letra aqui, ela é tão desgraçada de escrever quanto essa daqui. Mas se você for escrever, você vai ver que dá muito menos trabalho, é menos traço você escrever essa palavra chinesa, ch, do que essa japonesa, chá. Essa primeira é diferente dessa segunda. Isso daqui é den, de eletricidade. Isso daqui é ro de fogo. Huo. Ch. Que merda isso. Então, olha como o Japão demorou mais para se modernizar do que a China. Trem, para eles, é carro de fogo. Por quê? Porque era com carvão, era vapor. Então, para eles, trem é carro de fogo. E para o japonês, trem é carro elétrico, é um carro de eletricidade. Carro com eletricidade para eles é trem. Então, não adianta você pegar carro de fogo e querer colocar em japonês, porque aí vai virar caixa. E não vai ser. Eles não vão pensar em trem, eles vão, no máximo, pensar num carro pegando fogo. A mesma coisa acontece com... vamos colocar umas palavras diferentes aqui para vocês verem. Pô, eu queria... Calma aí. Vamos pegar... Jitensha. Droga. Jitensha é um carro que
de alto giro, né? Que se gira, que se gira por si. Então, de tensha é como o japonês chama a bicicleta. E zi shincha, zi shincha é como o chinês chama a bicicleta. E o chinês ele não fala que a bicicleta é um carro que gira por si, né? Que se gira. Ele vai falar que é um carro que vai sozinho, que vai por si. É um carro que vai por si. Então, esse carro de ir por conta própria é o Deshincha e ele significa bicicleta. A mesma coisa é o basa. Oh, caralho. Basa. O japonês amarelou aqui, né? O japonês tem essa coisa de submissão linguística, que eu acho muito feio, aliás. E aí o ônibus pra eles é bassa e acabou. Mas que bassa não é em inglês. É porque bassa é o japonês falando bus. Bus. Ele escuta bus. Aí falou, vou escrever baço. Escreveu baço. E aí se você fala bus, no Japão você tá errado. O cara vai falar, bassa, aqui você não fala inglês. Bassa, entendi. Tá ali, é o ponto. Em chinês, os caras vão falar Gong Teacher. Gong Ki. Chi. É um desses aí. Chi. Minha pronúncia é horrível. Isso daqui é um carro a vapor público. É um carro a vapor público. Ou seja, os primeiros ônibus na China eram bondinhos a vapor também. E aí a coisa ficou... Para vocês entenderem que a coisa não é literal. Então, olha que interessante. Essa letra aqui, T, é mão. E essa daqui é papel. Tegami é carta. Que em chinês é Xin. Se você pegar essa letra de mão e de papel, para o japonês é carta. Para o chinês é outra coisa. Quando você coloca em chinês a letra de mão e a letra de papel, que muda um pouquinho, bem pouca coisa muda, tá vendo aqui? Você pega essa letra aqui, ó, e coloca do lado da mão, aí vai da mão pro papel. E não vai dar carta para eles. Eles vão falar que isso daqui é toiretopepa. O que é toiretopepa? É o papel de toalete. O que é papel de toalete? Papel higiênico de limpar um bumbum. Então, mão e papel, para os chineses e para os japoneses, deram coisas completamente diferentes. Tudo para explicar para vocês que Xiaomi, ele escreve arroz pequeno, mas ele não necessariamente tem que significar arroz pequeno. Então, não só você vai entender o que as letras significam separadamente, mas você tem que entender o conceito que elas formam quando se juntam. Porque as letras chinesas, tais quais as japonesas, são uma coisa com você sozinho e são outra coisa quando estão com as amiguinhas. E com cada amiga ela vai ser... Não, aí com... Japonês ainda tem umas letras que, dependendo da amiga, soa diferente, fala outra coisa. E chinês é mais raro. Isso existe, mas é muito mais raro. É tão pouco que você fala, isso daqui eu tanco, tá de boa. Ok. É isso. Comprem celular do Arrozinho, do Painço, do Milheto. Não comprem carro ainda não, porque ainda tá cedo, não tá na hora. E só pra encerrar, outra curiosidade... eu tava vendo, assim, né, o dólar no Japão cada vez mais forte. E é interessante porque quando eu saí de lá, quando eu decidi sair do Japão aqui, mais ou menos. Então, por que aqui o negócio tava feio? Porque o Yen ele vinha de um nível que era sempre 110, 132. Quando caiu para 80 e pouco... O negócio foi muito feio, porque aí o Japão tinha dificuldade de vender as coisas. Já estava difícil de vender carro para os Estados Unidos, porque estavam falando que carro da Toyota não freava. Não acredito muito nessa história, não. Os carros estão ruins agora, na época eles eram ainda bons. E aí ficou muito mais difícil de vender ainda. E aí teve essa subida do dólar agora. E não é que o dólar está descontrolado, isso daqui é com controle. Tá 155 porque o governo tá vendendo bonde americano e tá vendendo dólar a rodo para segurar isso daqui baixo do jeito que tá. O Japão tá muito mais lascado do que tá. E com 155 a Toshiba ainda já demitiu 4 mil pessoas aí porque não tá tancando. Não tem para quem vender os produtos que ela faz. Esse gráfico ele fica muito mais assustador quando a gente vai para cá.
que no fim tá dando mais ou menos a mesma coisa, mas o fato de... O que tá acontecendo e como que eu explico isso? O Japão, ele tinha um negócio meio esquisito com o câmbio dele, que parece que, assim, em determinado tempo, o dólar variava, mas o yuan não. Não havia tantas, assim, variação do yuan. Embora o gráfico ele me desminta, assim. Mas ele não saía de determinados padrões esperados. E aí o que está acontecendo? O yuan ele está se valorizando muito perante o ien. E essa valorização aqui, de antes da pandemia para depois da pandemia, está fazendo os produtos chineses ficarem muito mais caros. Antes existia um incentivo à desvalorização. Para quê? Para fazer o Japão parar de produzir coisas que eles poderiam comprar da China. Aí o Japão se desindustrializou e agora ele não tem as indústrias e ele não tem nem a mão de obra. Ele não pode nem fazer o que os Estados Unidos está fazendo com a Europa, que é pegar o dinheiro e falar, vamos mandar para a Ucrânia e se reindustrializar. A gente vai falar isso domingo aqui, se tudo der certo com o papo com o Lucas. Os Estados Unidos, o Japão não pode nem fazer o que os Estados Unidos está dizendo, prometer arma e abrir um monte de indústria e aproveitar e reindustrializar o país para amanhã poder se afastar da China para conseguir sustentar e tancar a economia dele. O Japão não tem as fábricas mais, e se montar as fábricas não tem quem trabalhe. Então ele tem que importar da China. Então agora a China não precisa mais desvalorizar a moeda intencionalmente para quebrar a economia japonesa, porque ela já está quebrada. E aí vem o segundo ciclo. Então, assim, o que a China está fazendo com o Japão hoje, não é que assim, a China malvada está fazendo isso hoje. Isso daqui é dinâmica normal de relações internacionais, comércio internacional e economia básica. E economista de verdade deve ter um derrame escutando eu falando, porque isso daqui é sem embasamento. Eu falando de geopolítica sem faculdade de RI e eu falando de economia sem a faculdade de economia. Os caras devem ficar doidos, mas tem um mínimo de fundamento. O que a China está fazendo com o Japão, entre aspas, assim, ter vendido barato durante muito tempo para depois falar assim, quer saber, vou subir o preço também agora. E as empresas chinesas, elas não estão baixando o preço simplesmente porque o câmbio alterou. Que se foda. Compra porque quer. Comprou porque quis. Então isso daqui também é um indicativo. Então vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Tá todo mundo emocional. Tá todo mundo falando Lula, filha da puta, arrombado, animal, cachorro, palhaço. E assim, o problema é que ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Lula fode o Brasil de um tamanho que vocês não têm ideia. Inclusive, a Argentina tá saindo da merda e o Brasil tá indo no caminho da Argentina, se bobear. É que assim, o Brasil ele é um país tão abençoado, mas tão abençoado, que a gente pode se dar o luxo de ter um governo tão filho da puta quanto o PT. Porque os caras têm que fazer muita força para manter a gente na pobreza, mas é muita, muita força para manter a gente na pobreza. Mas aí tem essa parte, você tá falando Lula maldito, 90% de taxa de importação. É um cachorro? É. Só que amanhã, eu quero mostrar isso para vocês. Amanhã o yuan ele pode se apreciar e as empresas podem falar, agora eu quero o preço tal. E o tecladinho que tá chegando a R$100 agora, porque era 50 e o Lula, filha da puta, tá cobrando 100% de imposto, a China amanhã pode falar assim, agora eu quero 200, mas com o câmbio agora tá 400. E aí você fala, R$400 no teclado? Não, faltou imposto, 800. Não, mas aí não dá. Então, percebam que a China talvez não faça isso com a gente porque a gente tem condições de se industrializar. Com o Japão, que não tem mais, os caras não estão dando desconto pros caras. E aí, como que você vai condenar um país por não dar desconto? Porque quando você entra na Shopee, tá assim, aproveita essa oportunidade, o celular custa R$1.000, mas hoje tá 100. Amanhã, quando você for comprar lá e tiver 1.000, você não vai poder falar você é um criminoso que subiu o preço. Não, eu tirei o desconto. A Shopee, a Shein, um monte de Alibabás tá vendendo um monte de coisa com desconto pro Brasil. Amanhã pode não ter mais, porque para alguns países acabou. Então,
Os partidos opositores do Lula, eles falarão bem dessa taxação, não porque não tem cabimento, tem que ser retardado para defender essa taxação desse nível. Primeiro, você fomenta a reindustrialização do Brasil, porque ela foi desindustrializada por influência americana e da elite que percebeu que viver de rentismo era melhor do que trabalhar. Primeiro você incentiva a produção e depois que as empresas estão com projetos de longo prazo, porque o governo fez um projeto de país, esse daqui serão os nossos próximos 20 anos, aí depois você sobe a taxação. Agora, os caras sobem a taxação e a gente não fala, eu vou comprar do Brasil. O máximo que você vai falar é, vou comprar da Magazine Luiza, da Havan, que é os caras que importa e por serem amigos do rei sonegam imposto. E depois são perdoados, e depois são resgatados por BNDES. O que vai acontecer é que a gente vai pagar muito mais caro, a gente tem incentivos, portanto, à industrialização, só que você tem um país que te proíbe de abrir uma empresa porque você não é doido de abrir uma empresa podendo ser preso a qualquer momento por estar fora da regulação e por ter que sonegar imposto, porque senão você falha e você não tem dinheiro para pagar os seus funcionários. Estou em chinês. E se você tiver com preguiça, porque você já é velho, sim, seus filhos, a Lana fica aqui do meu lado. O ouvidinho dela já está acostumado a escutar esse idioma aí. E isso aqui é mais um bom motivo para estudar chinês. 98% das pessoas que começam desistem. E assim, em várias faculdades americanas, australianas, em várias faculdades ocidentais, digamos assim, porque a gente considera a Austrália um país ocidental, por incrível que pareça, existem cursos de letras e o curso de chinês. E esses cursos eles têm uma imensa desistência, pouquíssima adesão, e em muitas faculdades esses cursos eles estão sendo descontinuados por falta de aluno interessado em estudar. Por quê? Porque não aprende. Por quê? Porque olha para isso daqui e fala não. E olha para isso daqui, não. Tem tradutor, eu vou de tradutor. Eu sei inglês, para que eu vou aprender chinês? O inglês ele sempre vai ser necessário, ele sempre vai te conectar com o mundo, inclusive com os chineses. Mas eu não acho que aprender isso daqui seja perda de tempo, não. Mas aí você não tem que concordar comigo e você não tem que fazer isso com você mesmo. Isso que eu faço comigo mesmo, você não tem que fazer com você mesmo. Eu faço porque eu gosto de sofrer. Ótimo fim de semana pra vocês.